Fala, jovens, paz seja convosco, tudo bem? Bom, discípulo, um sacerdote, a nossa lição 13, né? Que é essa lição aqui. E o nosso texto que a gente vai estar refletindo hoje nessa lição fica em 1 Pedro 2,9, que diz assim, um texto bem conhecido, você já deve ter ouvido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é um assunto que eu gosto muito. Discípulo, um sacerdote. Então, o nosso sacerdócio é algo muito importante. Em outro texto, em Apocalipse, vai dizer assim que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então vamos entender um princípio. No Antigo Testamento, Israel, as funções elas tinham uma intencionalidade. Então o povo ele tinha um sacerdote e ele tinha um rei. Em Apocalipse fala que quando Jesus ele nos comprou, ele fez a gente ser as duas coisas em uma só. Então fala que a gente é rei e sacerdote, em Apocalipse diz isso. Qual que era a finalidade do rei? O rei ele servia o povo, o rei ele atendia as demandas do povo, ele servia o povo exclusivamente, ele era ungido por Deus para poder servir as necessidades do povo. Qual que era a necessidade do sacerdote? Estar diante de Deus, para representar o povo diante de Deus. Se você for ler em Êxodo, Moisés, ele era um sacerdote, porque ele representava o povo diante de Deus, ele tinha um sacerdócio. O sacerdócio nada mais é do que estar diante de Deus, representando a si mesmo e o povo. Então ele estava diante de Deus e o povo pecava, ele ia diante de Deus para pedir para Deus ter misericórdia do povo. Ele ia diante de Deus para apresentar as necessidades do povo. Então o sacerdócio nada mais é do que a intimidade com Deus, você estar diante de Deus. E o discípulo ele é um sacerdote. Nosso sacerdócio ele é muito importante. Então é isso. Sacerdócio, a gente já estabeleceu esse princípio de rei e sacerdote. O sacerdócio é a nossa intimidade com Deus. O sacerdócio é a nossa intimidade com o Senhor. E o poder dessa intimidade na vida das pessoas. Isso é muito importante. E Jesus ele fala que a nossa intimidade com o Senhor é muito importante. Jesus fala lá em Mateus a respeito da oração. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e esteja com seu pai em secreto. Então, algo muito importante, o sacerdócio às vezes nem é no culto de oração. O culto de oração ele é importante. Mas Jesus ele fala de um sacerdócio secreto, que ninguém te vê, só o Pai te vê. E isso é muito importante para nós jovens, ter um tempo com o Senhor no secreto todos os dias, seja no seu quarto. É muito difícil, cara. É muito difícil. Tem que ser muito intencional. Davi, ele falando, Davi era um rei. Mas era um rei totalmente sacerdote, porque ele, no seu texto de Salmos 27, um texto que virou até várias canções, né? Uma canção muito forte do Morado, né? Que fala assim, uma coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Tem canções do Fernandinho também. Então ali ele fala, uma coisa eu pedi, mas o texto ele fala assim, e eu a buscarei. Então, cara, a gente faz faculdade, a gente estuda, a gente trabalha, a gente namora, a gente tem vida social, a gente quer sair, e tudo isso é importante, mas nada é mais importante do que o seu tempo com o Senhor, todos os dias. Ter tempo de qualidade com Jesus é a coisa mais importante do cristão. Sem tempo de qualidade com Deus, no secreto, cara, igreja não vai substituir. A coisa mais importante, igreja ela é o corpo de Cristo. Tem um mosquito aqui. Igreja é o corpo de Cristo, a gente precisa estar conectado, né? Uma coisa não anula a outra.
Mas o tempo com o Senhor, os tempos a sós com o Senhor é muito importante, é muito importante. E é como se a gente fosse um iceberg, né? Uma vez o Senhor falou isso pra mim. A sua vida comigo no secreto precisa ser maior do que a sua vida com as pessoas. O seu tempo comigo precisa ser maior do que o tempo com as pessoas. Então a pergunta é: você está protegendo o seu secreto? Você está protegendo esse lugar secreto? Você está sendo intencional? Porque às vezes a gente fala assim: Deus ele quer 2 horas, Deus quer... Não, Deus ele quer que você seja intencional. Às vezes se você acordar meia hora mais cedo, você que tem um quarto, você que tem algum lugar ali, se você acordar meia hora mais cedo para falar assim: esse tempo é do Senhor, Deus ele vai receber, se você estiver com o coração naquilo. Porque às vezes você fala assim: eu vou buscar porque eu preciso, que não sei o que, só que seu coração não está naquilo. E o secreto, ele é um desejo, ele é uma paixão por aquele lugar. É dizer: cara, eu não vivo sem esse lugar, eu não vivo sem passar meia hora, 1 hora do meu dia com o Senhor, do meu dia de falar com eles. Às vezes não preciso nem pedir, eu quero chegar lá e ficar quieto, né? Como diz a música da Ludmilla Feber, nem que seja para ficar só em silêncio, sabe? Você quer estar com Ele, você quer estar com o Senhor, isso é sacerdócio. E quanto mais tempo você permanece em Jesus, no lugar secreto, permanecer nele é sacerdócio. Jesus ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês, e as minhas palavras permanecerão em vocês, e tudo que vocês me pedirem eu vou fazer por vocês. Quanto mais tempo você gasta com Jesus no secreto, no seu sacerdócio, exercendo o seu sacerdócio, quando você pede as coisas para o Senhor, você percebe que as coisas parece que faz assim, ó, Deus ele vai te dando as coisas, Deus vai te dando as coisas. E às vezes às vezes pode até, às vezes demora um pouco. Mas por que você não percebe essa demora? Porque você está conectado com o coração dele e você sabe que vai chegar na hora certa. E quando chega é uma alegria, é uma festa. E é muito importante isso. A gente ter tempo de qualidade com o Senhor. E quando a gente tem tempo de qualidade com o Senhor, a gente aprende a apresentar a nossa vida e a apresentar a vida das pessoas que estão às nossas voltas. Porque o sacerdote é esse. Quando você entende o seu sacerdócio, você vai perceber isso, jovem. Separa um tempo com Deus. Todo dia você vai perceber que as pessoas começam a te trazer demandas. Mas é que elas não sabem que Deus está enviando elas para que você leve as demandas dela para Ele. Moisés fazia isso. Moisés sentava, ouvia o povo chegava e falava assim: cara, meu vizinho, o meu vizinho de tenda me subornou, fez isso, tal, ele roubou algo que era meu. Moisés pegava aquela demanda, aquele problema e levava para Deus no monte. E aí Deus respondia. Mas por quê? Porque a palavra diz que Moisés era intencional. A palavra diz que Moisés, ele todos os dias Moisés ele desmontava e montava o acampamento dele, que era a tenda do encontro, para ter um tempo com Deus. Olha que coisa fantástica. A pergunta é: você está sendo intencional? Porque a gente tem 24 horas do nosso dia. A pergunta é: quantas horas, quanto tempo desse dia você dedica ao Senhor, à sua palavra, à oração, ao jejum? Quanto tempo? Essa é a pergunta. Aí você vai falar: eu não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo. É que o secreto não é importante para você. Não é importante, às vezes, para mim. Porque se a gente quer, a gente arruma tempo para estar com o namorado, a gente arruma tempo para ir no cinema, a gente arruma tempo para sair para uma festa. E você não arruma tempo para estar com Jesus. Eu não arrumo muitas vezes. Então não é que você não tem tempo, é que isso não é importante, né? Porque se é importante, você arruma um tempo, não importa, de madrugada, de manhã, você se fadiga, mas você quer estar com Jesus. Eu criei uma cultura na minha vida. E quando eu não passo meia hora, olha, eu tenho um tempo de meia hora. Às vezes eu fico 1 hora, às vezes 1 hora e meia, mas o meu 20 minutos, meia hora eu tenho que estar ali. E todos os dias eu coloco o meu celular para despertar mais cedo. Seja indo para um monte, seja indo para um lugar,
Eu todos os dias de manhã eu tenho que acordar e ter tempo com Jesus. Se vocês me perguntaram, João Vitor, eu criei uma cultura, então é muito difícil eu falhar. Mas eu demorei muito tempo para criar uma cultura de oração, muito tempo. Eu falhei muitas vezes, às vezes eu ficava orando, buscando a Deus por 6 meses, depois eu me esfriava, mas eu sempre tentava ser intencional. E até que eu consegui, de uns 2, 3 anos, criar uma cultura de oração, de todo dia ter um tempo. Às vezes eu falho, às vezes na correria, né? Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu trabalho, eu tenho esposa. Então, às vezes eu não consigo ser intencional, às vezes eu tô cansado realmente, só que eu também não priorizo o tempo de busca com o Senhor. E acabo falhando, mas é muito difícil porque eu criei uma cultura. Então, jovem, o sacerdócio é isso. O sacerdócio é o seu tempo com o Senhor. E se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que vários homens teve sacerdócio. Os patriarcas, Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. O cara que eu mais vejo que tinha realmente altar, intimidade com Deus era Abraão. E olha como isso é fantástico. Abraão, ele buscava por ele tinha as necessidades dele, né? Ele queria ter um filho, então ele levantava o altar, falava: Deus, como é que vai ser? Eu não tenho um herdeiro. E ele levantava as necessidades dele. E olha que é algo fantástico. De tanto ele levantar as necessidades dele, chega um ponto no seu sacerdócio, na sua vida com Deus, que não vai bastar apenas você orar por si mesmo, por suas necessidades. Deus ele vai te revelar coisas sobre outras pessoas que você vai orar. Então, por exemplo, Abraão, eu acho esse texto fantástico. Eu gostaria que você lesse. Fica lá em Gênesis. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas fica em Gênesis, se eu não me engano, 22. Mas eu gostaria que você lesse. Quando fala que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Eu acho isso fantástico. Deus ele fala com ele mesmo. Ele fala assim: porventura eu vou destruir uma cidade sem avisar Abraão? Cara, Deus Todo-Poderoso falou assim: eu vou fazer isso. Deus é Deus, ele não tem obrigação de te falar nada, não tem obrigação de me falar nada. Mas ele fez assim: eu vou fazer algo sem avisar ele? Meu, eu acho isso, eu choro lendo isso. Porque você fala assim: o Deus Todo-Poderoso fez questão de dar satisfação para um ser humano, cara. Ele fez questão de dar satisfação do que ele estava fazendo. E não tem que dar satisfação. Porque às vezes situações acontecem na nossa vida sem a gente saber antecipadamente. Porque a gente não tem intimidade com Deus. Quando você tiver intimidade com Deus, vai chegar um tempo que tudo vai estar acontecendo e você vai falar assim: eu já sabia, porque Deus te falou. E aí Deus fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma porque o clamor deles chegou a mim. Aí Abraão, como sacerdote, ele fala: não, Senhor, porque ele tinha a família, o parente dele que era Ló, estava lá naquela cidade. Então ele pega e fala: Senhor, não faz isso, Senhor. O Senhor vai destruir uma cidade que possa ter 50 justos. Ele vai diminuindo o número até chegar no que ele queria. E isso é importante. Às vezes Deus vai te revelar algo porque Ele quer que você interceda por alguém, por algo. Às vezes vai estar acontecendo algo com uma pessoa de errado e você vai saber já. E aí você vai orar, Deus vai colocar as mãos, aquela pessoa vem falar: cara, aconteceu isso, isso, isso. Você falava: Deus já me falou, eu já sabia. Então essa é a parte mais fantástica do sacerdote. Deus ele não faz nada, às vezes. Está escrito na palavra: Deus não faz nada sem antes revelar aos teus servos e aos profetas. Está escrito isso na palavra de Deus. E é bíblico. Quando você é servo, quando você é profeta, quando você é sacerdote, Deus ele faz questão de te falar as coisas. Faz questão de te avisar as coisas. Nós somos pegos de surpresa, João Vitor? Em situações nós somos. Porque Deus permite também para aprendizado. Mas quando a gente tem uma intimidade com Deus, muitas situações, Deus ele vai fazer questão de te falar em sonho, em visões, através de pessoas. Quantas vezes quando eu estabeleci uma cultura de oração, de sacerdócio, a coisa ia acontecer há 6 meses.
depois, mas em 6 meses Deus fez questão de me antecipar e me avisar. Olha, em várias situações da minha vida, cara. Chegava tempo assim de Deus falar assim, ó, vai vir uma luta de tal área, fica esperto. Não dava batata. Deus usava alguém, Deus vinha sonho. Mas por quê? Porque quando você ama o Senhor, ama a intimidade com Ele, sabe? Você já parou para analisar que Jesus tinha 12 apóstolos, mas só 3 eram íntimos? Só que você vai ver que Jesus falava coisa para os 3 que não falava para os 12. Olha, isso aqui vai ficar entre a gente. Você já leu isso? No Monte da Transfiguração. Tinha 12 apóstolos, mas só tinha 3 que realmente queriam estar com Jesus, não por cargo ou por qualquer coisa. Não, eu quero estar com você, Senhor. E aí ele leva os 3 para lá. Os 3 vê Jesus, que foi o tema do nosso Joel em 2018. Vocês estão lembrados da Transfiguração? Jesus, Moisés e Elias. Vê aquilo, eles ouvem a voz de Deus, vê Jesus em sua glória. Quando eles descem, Jesus fala assim, não conta pra ninguém não, tá? Isso aqui é segredo entre a gente. Cara, que fantástico, que fantástico. Então é isso. Que você receba essa palavra, que isso vá ao seu coração e que você seja abençoado por essa palavra, amém? Deus abençoe a todos.